Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde a você que acompanha a programação da Rede Sempre pelas nossas 27 capitais aí, através das operadoras de streams que entregam o nosso sinal na sua casa através do seu provedor de internet. Um abraço aí para a CDN TV, para a OLED TV, para a NX Play, para a TV Alagoinhas. Obrigada pelo trabalho de excelência que vocês fazem em entregar o nosso conteúdo aí para o consumidor final. Gente, nós estamos direto da SPSP São Paulo, aqui no Promagno, nessa feira incrível, a maior feira, inclusive, de telecom do Brasil. Eu vou conversar agora sobre segurança cibernética. A internet no Brasil, ela é mesmo segura? Eu tenho 3 especialistas aqui nessa mesa. Cada vez que a gente começa um podcast aqui, vai ficando mais incrível o assunto. Eu vou conversar com o Douglas Fischer, ele que é engenheiro de redes, e eu vou conversar também com a Ayub, que voltou aqui para falar sobre segurança com a gente, ele que já esteve num podcast de manhã. Eu vou conversar também com o Paulo Todeschini sobre segurança na internet. O Paulo, ele que é gestor de negócios e membro atuante do ecossistema de internet brasileira. Então vamos começar conversando aqui com a Ayub para a gente poder, chutar a bola para quem a gente já conhece, é sempre assim, né? E depois você vai me ajudando aí, eu ainda não sei o estilo dos outros 2 jogadores, e a gente vai se ambientando aqui. Então, Ayub, vamos falar de um assunto que é muito importante para todo mundo, né? Segurança no mundo virtual, no campo online. Como que é isso na internet aqui no Brasil? Em linhas gerais, a internet é mais segura do que as pessoas costumam pensar. Muita gente olha para o provedor de internet, que é um dos principais frequentadores aqui desse evento, e acha que é o provedor que ameaça a privacidade, ameaça a segurança do usuário. Mas na verdade não. Quem está mais ameaçando a privacidade e a segurança do usuário é para quem ele entrega o conteúdo dele, as mensagens, as fotos, os aplicativos. O provedor é apenas um mensageiro que transporta esses dados de forma sigilosa. Então, quanto o carteiro transporta a carta lacrada, né? O provedor de internet, os dispositivos que a gente acessa, que a gente usa, os telefones celulares, os smartphones e os computadores. Então, quando a gente fala da internet como um todo, a internet é uma coisa muito grande, né? Reduzindo para o provedor de internet, esse sim é uma camada aqui tradicionalmente segura, desde que coloque as boas práticas em dia. Claro, o provedor que é relapso. Eu vou aprender, que eu vou crescer. Me conte aí um pouco dessa sua experiência como gestor e membro aí do ecossistema de internet no Brasil. A gente realmente escuta que é perigoso, não deixa seus dados, olha onde você se cadastra, colocou o CPF aonde. Então, conta como é que funciona essa questão de segurança. A integrantes, que ela pode ser, digamos assim, frágil, tem que ter uma atenção. Então nós temos 2 técnicos especialistas aqui na mesa, que são as pessoas especialistas em proteger redes, com conhecimento técnico para isso. Mas a segurança da informação, ela tem 3 pilares, que é integridade, disponibilidade e aí em que nível que a gente consegue proteção e segurança, uma vez que protegendo os equipamentos, protegendo a rede, tendo uma infraestrutura segura, né? Porque a internet ela é multicamada. Eu tenho N camadas, eu tenho camadas de equipamentos, eu tenho camadas de cabo, eu tenho camada de lógica, onde são softwares que fazem a gestão, eu tenho grade, eu tenho cerca elétrica, eu tenho portão, eu tenho porteiro eletrônico, eu tenho porta, eu tenho toda uma infraestrutura que me garante uma certa inviolabilidade. Na internet não é diferente. E por isso que a gente precisa tratar essas questões e trazer esse tema para a pauta, porque traz desde os órgãos que normatizam e regulam, até lá a ponta onde que ele trouxe a questão do mensageiro. Quem entrega é responsável por alguma uma notícia falsa? É a fonte que é responsável, né? Mas como é que eu vou saber se é a fonte? Sabe que eu tive um site nessa 0,3 segundo, né, lá, 300 milissegundos, né? É sempre entre 2 pontos, do meu celular para o seu celular, esse dado, essa mensagem passou pela internet por menos do que meio segundo. Mas onde está a preocupação com a confidencialidade? No seu celular e no meu, nas pontas, né? Então, um site que está divulgando conteúdo falso, não está de qual dispositivo pessoa, para qual pessoa e dispositivo ela foi hospedada. Então tem 2 pontas. A gente discute muito o meio, mas essas pontas são importantes. É nas pontas onde está o crime, né? O golpe do Pix, ele não acontece na internet, ele aconteceu pela internet. Alguém foi lesado e esse dinheiro foi parar numa outra ponta, entendeu? Então é bom a gente desconstruir essa infraestrutura, onde tivemos a oportunidade de estar discutindo com um delegado lá, Emerson, e ele nos questionou, por exemplo, qual que é a sua interpretação sobre os provedores de internet no sentido de a retirada do conteúdo, ou bloqueio do conteúdo, a retenção do conteúdo? Daí a resposta somos o caminho, meramente o caminho.
A transportadora. Exatamente, nós somos meramente a transportadora. Então, por exemplo, nós não temos como, tecnicamente, nós não temos como, para um provedor de acesso, falar este post no Facebook vai ser bloqueado. Ou eu bloqueio o Facebook como um todo, pacotinhos que estão passando, ele está incorrendo em crime de telecomunicações. É a mesma coisa do que eu abrir um carteiro, abrir uma carta e ler o que está dentro. Um provedor de internet não tem essa autonomia, ele não pode olhar dentro dos pacotinhos e ver se o que está escrito dentro da carta é bom ou ruim. Não pode um conteúdo adulto, ou que eu estou estudando por uma prova para trocar de emprego, nada disso. Nós somos apenas mensageiros, a gente está totalmente ignorando o conteúdo. A gente só quer saber se ele chegou ao seu destino, é isso que nos importa. E fazendo uma comparação com a transportadora de novo, qual é a diferença de eu transportar com uma moto, transportar com um carro, transportar com que eu converso com o pessoal do CGI e a gente tem discussões políticas de como vamos criar políticas na internet. Sou membro ativo das associações também, nas associações onde a gente defende o interesse dos provedores, e seja bem direto, que são os associados das associações, assim como a gente conversa com os fornecedores de cabos. Claro, ter um muro não garante que a pessoa não vá passar por cima do muro. Olha, eu estou percebendo que a gente está caminhando aqui para várias vertentes, né, que a gente pode debater. Exatamente. Por exemplo, eu nunca nem passou pela minha cabeça que a gente pudesse, por exemplo, requerer que o provedor gerencie. Você imagina, eu tenho um site, eu tenho 2 sites, eu gerencio, sou responsável pelo site da Rede Sempre, da TV Sempre, e sou responsável pelo site da Rádio do Trabalhador. Então, assim, a grande massa de notícias que eu publico, eu recebo de fontes seguras. Assessorias seguras, com quem eu tenho um relacionamento, recebo de agências seguras, que têm credibilidade no mercado de comunicação, e aí eu replico essas notícias. Ou eu recebo notícia direto de algumas assessorias. Quando essas assessorias elas são, por exemplo, muito tendenciosas, eu opto por publicar ou não. Quando eu vejo, isso aqui é autopromoção, esse negócio tem que tal. Aí eu estou aqui realmente assim, curiosíssima para entender qual é o link que a gente faz do provedor com isso, porque seria impossível. Tem que ter, então, órgãos que regulamente o que os sites publicam, assim como você falou, né? A responsabilidade do que eu... São trafega e separar conteúdo. Entendi. E hoje qualquer pessoa publica conteúdo em qualquer lugar o tempo inteiro. Hoje, isso aí é um no dia processo. de hoje, eu saí em 2 grupos hoje, que não dá para aguentar. Tá, e aí a gente está entrando numa outra coisa Vamos que se falar de fala, que é conteúdo. sobre a regulamentação do uso da internet. Tá investindo na censura. Nossa. Existe um conceito bem interessante. A liberdade de expressão, ela tem muitos efeitos colaterais. O mais negativo dela é que você dá voz para pessoas que são ignorantes, idiotas e que têm até opiniões bastante ruins. Isso é um lado negativo. De conteúdo de baixa qualidade ou de qualidade duvidosa acabe caindo em descrédito pelos seus próprios atos. Isso porque a partir do momento que eu boto um ente para ser o censor da coisa... Por mais bem intencionado que ele esteja, ele vai Exato. sempre incorrer em alguma injustiça. Exato. Ou no Claro, viés de confirmação qualquer dele, não também. E opinião também. Então, você tem informação sobre tudo, né? As pessoas, por exemplo, aqui no nosso podcast. Me falaram que é 2 horas. Me falaram que é 1 hora. Me falaram que é não sei o quê. Eu não sei mais nada, mas eu tenho que olhar o quê? A pauta, porque a pauta diz o que é de verdade. Então, a informação ela vai circulando e tem aquela velha história, né? Cada um vai... Tem infraestrutura e nós temos 2 especialistas master aqui. Pronto, vamos tentar sair do conteúdo. Por que eu entrei no conteúdo? Porque ele disse que não era na internet, era pela internet. Mas a discussão é válida porque essa infraestrutura ela só existe por um motivo, para entregar conteúdo. Não existe outro motivo. Um ponto bastante nevrálgico não vai passar. Não cabe a eles. E a gente também não quer... Não cabe mesmo. Eu acho que não. Eu tô aqui... É uma questão até ética nossa. A gente não quer se aproximar disso. Infelizmente, existem alguns posicionamentos jurídicos de algumas entidades que impõem algum tipo de bloqueio, que a gente acaba tendo que executar por força... Estou compensando a entender. A partir do momento que a gente tem que executar isso, a gente acaba assumindo um papel de nós sermos o cara que vai julgar se é certo ou errado. Isso não cabe a nós. É sério que teve alguns provedores aí que já foram até multados por não aceitarem bloqueios? É isso? É real? Existe. Eu sinceramente não sei todo o desenrolar. Porque daí a gente vai para a camada de infraestrutura. Como é que eu bloqueio? Eu tô taxando como é que se chama? O que tu falou, que transporta o carteiro? Ele tu tá taxando o carteiro e diz o seguinte, a partir de agora tu
Tu vai estar tomando uma multa porque tu entregou uma carta. Um outro viés também que eu já Tô me enfrentei sentindo muito. pressionada. Não. Juro que tô. De um atrito entre os provedores de internet e as autoridades policiais por quebrar o sigilo de quem mandou aquela mensagem. Né? Toda conexão com a internet é identificada por um número chamado de número IP. Então, quando alguém comete algum crime, algum golpe do Pix ou uma mensagem racista, é o juiz que, no nosso entendimento, pelo menos no meu, vocês podem falar aí, é a pessoa indicada para poder, sim, que se determine, que se quebre o sigilo de quem foi a pessoa que mandou essa mensagem. Nesse atrito entre os policiais, no afã, claro, deles de resolver os crimes, eles pressionam muito os provedores. Então, já tive casos de provedor em que o policial parava o carro na porta do provedor para se sentir que está pressionando. Que surgiu vários fiapos, várias linhas que a gente porque, poderia... Veja bem, no senso comum, agora eu vou falar assim como usuário final, lá no senso comum, na ponta, o que você pensa? Você pensa na pedofilia, você pensa no crime do Pix, você vai pensar no vazamento de nudes, esse tipo de coisa. Agora, o que a gente está falando... Vê um exemplo na prática, eu que você está conversando pela segunda vez, eu estou censurado no Twitter. Por conta da minha opinião, o Twitter decidiu que ela não é aceitável. Enquanto converso com você, estou permanentemente banido dessa rede social, porque minha opinião, de acordo com o julgamento dessa empresa, é inaceitável. Estou censurado. E você viu que eu não sou uma pessoa desequilibrada. Fala que a internet segura, na camada física ela pode ser muito segura. Existem métodos, existem regras, existem normas que a gente respeita, que a gente segue e que o Ayub e o Douglas implementam isso em provedores. Eles ajudam a, vamos fazer uma auditoria, me mostra que a tua rede é segura, se o vidro é da espessura correta. Eu tenho como auditar tudo e dizer, cara, isso aqui é 90% seguro. Se eu disser 100% é mentira, não existe rede 100% seguro. A única máquina 100% segura, ela está no fundo do oceano desligada sem HD. Não tem informação nenhuma. Não existe, né? E aí, quando a gente pula para a camada de lógicos, comerciais, é muito... enfim. Na verdade, a percepção que eu tenho, Paulo, é que assim, por um tempo achou-se que seria incrível democratizar o conteúdo, dar oportunidade a todo mundo tem voz, tem vez e tal. E aí, agora, poxa, a gente deu vez e voz a quem não conhecia a ética, a quem não tinha atuando como jornalista sem um DRT, sem uma formação. E ficou muito solto, porque assim, você não vai num dentista que não tem um CR, o que mesmo? Isso. Um CRO, meu pai é dentista, eu esqueci de passar. Forma pessoas, porque você vai recebendo aquela informação, uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Né? Então você está ali fazendo aquilo simplesmente porque você achou, porque você viu, porque beneficia você, porque é melhor para você, porque você defende sua causa. Então assim, a gente tem que repensar, não necessariamente a censura em si, mas a formação desse profissional. São aqueles caras que replicam qualquer coisa e saem espalhando informação sem ter a menor critério. E aí eu vou contar uma experiência minha pessoal. Por exemplo, eu levei o ano de 2017, por exemplo, eu tive uma crise de identidade profissional. Falei, não quero mais ser jornalista. Todo mundo é jornalista, mas eu, não vou. Num momento eu assim, será que eu tô achando que só eu sei fazer? Será que é uma coisa de vaidade? Eu fui para minha autoterapia lá para poder refletir. E eu cheguei à conclusão que não era isso. É a questão da responsabilidade que eu tenho com o conteúdo que eu levo. Afinal de contas, eu estou nas 27 capitais. Eu tenho um compromisso com a sociedade. E aí, nesse sentido, foi bem difícil. Eu acho que está sendo bem difícil. Talvez o Paulo saia daqui frustrado, porque eu continuo falando de conteúdo, de segurança de conteúdo e não só de rede, mas é incrível como que a gente não pode permitir, né, ficar calado diante dessa coisa. E isso, inclusive, serve para a qualidade do provedor de internet, para a qualidade do mercado, para a qualidade da padaria ou a qualidade do cara que gera a notícia. Mais cedo ou mais tarde, apesar dessa máxima da mentira contada 1000 vezes virar uma verdade, mais cedo ou mais tarde esse cara, o efeito negativo da liberdade de expressão, você vai deixa o cara falar até ele se enforcar e deixa esse cara. Mas agora, tentando retomar um pouquinho a questão, voltando um pouquinho da parte de infraestrutura, nós comentamos aí sobre os diversas camadas, né? O cara que transporta, vai lá o carteiro, depois o carteiro põe dentro do carro, o carro leva até um dos pontos a ser tratado é, falando de uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente faz é fazer grandes investimentos em segurança, em questões de equipamento, infraestrutura, recursos, mas chega, às vezes, toca para ele e acaba entregando uma senha para alguém. Pronto. Eu acho que esse é o maior paradigma, a maior dificuldade no mundo da segurança. Você gastar horrores de dinheiros
e acaba quebrando toda a integridade da... Chaves e abrem. Exatamente. É isso que acontece. Poxa, gente, foi muito bom conversar com vocês. Eu sei que o Dr. Paulo vai fazer uma palestra agora, a gente vai ter que encerrar aqui esse podcast. Você não sai daí, viu? Porque nós vamos voltar 15 para as 4. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer muito a vocês. Obrigado, Douglas. Fica aqui o convite para você voltar e poder continuar conversando. Esses grupos de internet certamente devem render muita notícia aí para a gente estar publicando nos sites, tá? E eu queria encerrar dizendo uma coisa para vocês. O controle da TV é a gente que escolhe o canal que quer assistir, né? Perfeito. Se alguém estiver assistindo a gente agora e achar que esse assunto não interessa, a gente pode estar assistindo aqui um mês. Essa é a concepção que eu tenho. Salutar, é isso aí. E eu só queria complementar aqui dizendo para você que eu não entendi a tua colocação, dizendo que eu não ia ficar muito satisfeito. Não, é que eu não queria frustrar, né, o senhor, né? Porque eu estava falando de conteúdo e não mas não das é essa redes. questão. É para que fique bem claro, por exemplo, como pessoas que são especialistas em segurança, tipo, o que é privado, o que é confidencial, como classificar. Então, você separando, isso fica mais fácil de entender, decupando isso, né, para não gerar distorção, que é o que existe hoje, que é o fake news, que é a mentira. Mas eu também tenho que lembrar que existe uma camada de infraestrutura onde os dois atuam. A rede continua funcionando muito bem. Uma frase do Jô Soares: qual foi a televisão que fez Caim matar Abel? Eu acho que essa frase é sensacional. Muito bom. O meio de comunicação, ele não produz nada, ele não é um lugar, ele é através de. E a discussão hoje é tão importante do conteúdo, ou na minha opinião até mais, porque hoje nós temos foto, ele influencia Muito. ele influencia uma eleição. Certamente. Então é esse ponto que eu queria deixar para ti, é bem claro para nós esse entendimento dessa separação. E quando chega no conteúdo, a briga ela Tem que ser então pessoal, né? Cada um tem que responder pelo que fala, pelo que está ouvindo agora. E depois vocês podem acessar essa palestra do Dr. Paulo pelo YouTube. Qual é o título da palestra agora? Nós vamos estar falando sobre empresas que querem sair do simples ou empresas que querem adotar um projeto de multi-empresas, é mais na área tributária. Na área de business mesmo, né? Business, é para quem quer fazer dinheiro. Olá, somos a Rede Sempre TV, alcançando mais de 1000 cidades brasileiras em todo o Brasil. Nosso conteúdo chega nas 27 capitais brasileiras através de TVs por assinatura. Somos o canal 621 da CDN TV, o canal 320 da Olé TV, o canal 21 da RCA Company, o canal 21 da Alagoinhas TV. Nosso canal no youtube.com/Rede Sempre e ainda através da nossa retransmissora em todo o Brasil, radiodotrabalhador.com.br. Nós somos a Rede Sempre TV, site de notícias, rádio web e TV por assinatura. Ligue agora mesmo 719 cidades brasileiras espalhadas pelas 27 capitais do país. Ligue agora mesmo ou acesse o nosso site Rede Sempre TV, notícia e credibilidade chegando até você.